Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai ser uma análise da fala do Breno Altman no podcast Três Irmãos, em que ele vai falar a respeito de um tópico que interessa a qualquer pessoa que tenha um mínimo de dignidade. A queda de Israel, afinal, é inevitável? O que será que vai acontecer com o regime sionista daqui para frente? É isso que a gente vai falar agora, mas antes da gente começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu comentário e compartilhem o material com os amigos. Tudo isso ajuda com o algoritmo da plataforma. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Composição do Levante. Então, minha família, geneticamente eu provo, então, que minha família veio do Levante. Então, os judeus, uma parte dos judeus é isso, outra parte dos judeus não tem nada a ver com o Levante, com a Palestina, são judeus convertidos, porque os judeus converteram pessoas de outras confissões religiosas, de outras crenças religiosas, ao judaísmo. Houve várias fases de expansão do judaísmo. Embora o judaísmo, em geral, na história, tenha sido muito restritivo em relação à conversão, houve períodos históricos onde essa conversão avançou muito. Então você tem um segundo bloco de judeus, que são os judeus por conversão religiosa, que não tem qualquer relação com a Palestina. Por qual motivo que eles resolveram fazer essa expansão religiosa? Antes de você falar o motivo da expansão religiosa... Pedir o like. Exato. Eu ia pedir o like. Tá louco, eu tenho que pedir o like. Mas eu ia falar antes de 2000, já tem mais de 2000, mas eu acho isso muito pouco para aula, entendeu? Uma aula dessa, ela merece muito mais alunos. 2.000 pessoas ao vivo, deixa o like. Existe assim, né? Tão intensificado. Não, voltou a existir, porque... Sério? Voltou a existir. Se eu quiser virar judeu, é difícil pra caramba. Meu caro, eu não debati aqui com o Rabino Ventura. Sim. Qual é a atividade do Rabino Ventura? Ele é um rabino. Sim, mas qual é... Inclusive, esse debate ficou muito interessante. Eu aconselho a quem gosta desse tipo de tema procurar no canal do Três Irmãos, um debate entre o Breno Altman e o Rabino Ventura. Especificamente a atividade dele. Qual? Não... Ele busca no Brasil os judeus marranos. Quem são os judeus marranos? Quando houve a perseguição aos judeus na Península Ibérica, os judeus, para enfrentar aquela perseguição movida pelo cristianismo, os judeus se dividiram em dois grupos. Os cristãos novos, que são os que abandonam o judaísmo. Aqui no Brasil, em Portugal, todas aquelas pessoas que têm nomes de árvores, Oliveira, por exemplo, Silveira, são provavelmente cristãos novos. Eram judeus até o século XV e depois, com a expulsão dos judeus da Península. Dando um pouquinho de contexto histórico para a fala do Breno, os judeus novos são os judeus convertidos à força ao cristianismo na época em que os reinos ibéricos estavam se livrando das suas populações indesejadas, ou seja, eles estavam se livrando dos judeus e também estavam se livrando dos muçulmanos, porque a gente tem que lembrar que a Península Ibérica estava passando por um período de reconquista que vinha de coisa de 700 anos por causa do domínio muçulmano sobre a Península Ibérica, que vinha desde lá dos anos 700. E a reconquista foi concluída em 1492 com a queda de Alhambra, com a queda de Granada. Então, nesse contexto, os reis, tanto de Portugal quanto de Castela, estavam se livrando ou então convertendo os seus judeus, porque eles eram presenças não desejadas. Eles eram considerados como uma presença perigosa, uma presença desmoralizante e desestabilizante. Então, aqueles judeus que não se convertessem tinham que sair da península. E, se não me engano, isso só foi concluído em 1614. Quer dizer, levou um bom tempo também para eles darem um jeito nessa questão. Península Ibérica, os judeus foram expulsos da Espanha em 1492 e de Portugal em 1496. Abandonaram o judaísmo. Esses são os cristãos novos. Se converteram ao cristianismo. Há um outro grupo de judeus que fingiram abandonar o cristianismo.
Esses que abandonaram o cristianismo da boca para fora, mas dentro de casa continuaram a praticar a religião judaica, são chamados de judeus marranos. Muitos desses judeus marranos emigraram para fora da Península Ibérica, onde não era seguro. E buscaram proteção, especialmente judeus marranos portugueses, foram buscar proteção no Brasil. No Brasil, a presença da Inquisição era muito menor. Esses judeus marranos vieram para o Brasil no momento em que o eixo de desenvolvimento do país era o Nordeste. A atividade do Rabino Ventura é localizar esses judeus marranos, que não são mais judeus. Ao longo do tempo, eles foram se abraçando ao cristianismo. Abrindo a possibilidade desses judeus marranos, você deve se lembrar que nos bastidores eu estava conversando sobre isso com ele. Tá. Ele contando, eu usei uma palavra, ele não gostou da palavra, eu usei a palavra. Então você trabalha para a reconversão dos judeus marranos ao judaísmo. Ele não é reconversão, é retorno. Por que ele investe nisso? Porque uma vez que esses judeus marranos, essas pessoas que hoje são cristãos, em geral são evangélicos, na medida em que essas pessoas se reconvertam ao judaísmo, elas podem emigrar para Israel. E isso aí é do interesse dos sionistas, porque justamente eles querem fazer volume, eles querem ocupar a terra que até então é a Palestina, com colonos. Israel é conhecido por criar muitas colônias de judeus dentro de território palestino. Se não me engano, eles fizeram uma até dentro de território libanês. Eles fazem isso para ocupar espaço para justificar a sua conquista, porque aquilo ali é uma conquista mesmo, é uma tomada de terra à força. E também por uma questão de apoio. Pessoas como esse Rabino Ventura fazem essa reconversão porque querem que cada vez mais e mais pessoas apoiem o projeto sionista. E eles precisam de apoio internacional para poder sustentar a sua escala de poder. Isso aí também faz sentido. Mas não é reconversão, é retorno. Eu concordo com o Rabino nisso daí, Breno. Ele era judeu. Tudo bem. Mas ele escondeu que ele era judeu para não ser perseguido no Holocausto. No fundo dá no Tem mesmo. muitos que aconteceu isso. Então, a reconversão, eu acho que é uma palavra mais adequada. Por quê? Porque as atuais gerações dos judeus marranos não tinham mais ideia ou qualquer vínculo com o judaísmo. São pessoas que hoje são predominantemente evangélicas. Elas não têm mais vínculos com o judaísmo há muito. São evangélicas, mas têm essa ideia de que Israel precisa existir, que Israel tem que existir, imperar naquela parte do mundo, até por uma questão bíblica, porque eles acreditam que o final dos tempos só vai vir quando o reino de Israel for reerguido. Então, essas pessoas apoiam Israel incondicionalmente. Muitas gerações. Então, como é que é o trabalho que ele faz? Ele foi me contando naquele dia. Sim, Eles fazem uma pesquisa genealógica, uma pesquisa da história das pessoas, de tal maneira que possa estabelecer mínimos elementos históricos para dizer que essas famílias são de origem judaica. Por que é importante essa reconversão ou esse retorno? Porque Israel tem um problema demográfico dramático. Israel domina hoje toda a Palestina do rio ao mar, do rio Jordão ao mar Mediterrâneo. 100% do território, e agora muito mais, né? Porque já começou a dominar setores do Líbano, da Síria, não é isso? Então, no Líbano eles ainda estão brigando ali, sim, né? mas eles acabaram de dizer claramente que eles vão tomar um pedaço do Líbano para sempre. É o projeto. Né? E que já tomaram um pedaço da Síria para sempre. Isso aqui está dito já. Agora, qual é o problema? Mesmo que a gente pegue somente a Palestina, os judeus não são maioria na Palestina. Das 15 milhões de pessoas que vivem na Palestina, só 7,2 milhões são judeus. Outros 7 milhões são palestinos, são árabes. Uhum. E mais uns 600 mil são drusos, mas do jeito que Israel etc. vai fazendo com a Palestina, eles vão ser maioria fácil. Esse é o objetivo. Então, o que acontece? Israel numérico, né? Assim vai veja, ser Israel tem que resolver esse problema demográfico. Como é que você vai ter um Estado judeu com uma minoria populacional?
E, aliás, esse é o plano desde a época das Aliás, que são os retornos de judeus à chamada Terra Santa. Isso vem acontecendo desde o século XIX. É um plano coordenado de organizações sionistas. Eles vêm ocupando espaço desde aquela época e depois de ocuparem espaço, eles começaram a pressionar politicamente o Império Britânico para criar um Estado próprio. Ele estava preocupado com o Estado judeu, obviamente. E isso só se tornou mais acentuado ainda depois de 48, com a fundação do Estado de Israel. É aí que eles começaram a atrair ainda mais colonos judeus para essa região que agora era Israel. Só tem. Essa é uma das razões pelas quais Israel não aceita o Estado palestino e não concede direitos civis aos palestinos dos territórios ocupados, que são colonizados há 60 anos e não podem votar. Eles não têm direitos civis em Israel. Uhum. Agora, essa situação não é eterna. Na medida em que Israel rasgue a fantasia, como está rasgando, e diga: nós não queremos mais saber de Estado palestino, nós vamos acabar com os acordos de Oslo, nós vamos tomar a Cisjordânia, Jerusalém é indivisível e é nossa. Netanyahu disse isso há 2 dias. Jerusalém é indivisível e é nossa. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde, até por pressão dos aliados, eles vão ter que conceder direitos eleitorais, pelo menos direitos eleitorais, a 5 milhões de pessoas que hoje não têm direito nenhum. Não é? Agora, se fizerem isso, como é que eles vão sustentar o regime sionista se os judeus são minoria? Então, o que eles precisam? Eles precisam expulsar palestinos, fazer limpeza étnica, fazer genocídio, de um lado. Do outro lado, eles precisam dar um jeito de trazer mais judeus, nem que sejam judeus da Shopee, para dentro de Israel. Judeu. Eu não estou pegando gente, sei lá, da Ásia, eu estou pegando pessoas que são filhos de mãe judia, não é filho que se perderam Rodrigo, da religião. Não é filho de mãe judia. É tatara neto, né? Tá, mas mas é que veio de uma base judaica. Mas se você puxar o DNA do cara, vai dar 21,6%. Eu sei o que vai dar. Se pegar o Robertinho e falar assim: ô Robertinho, põe o kippá, vira judeu e vamos morar em Israel. Eu não estou dizendo isso pode e aquilo não pode. Eu estou só descrevendo uma situação. Tá. Porque o problema é que Israel é um projeto falido. É um projeto, mesmo na lógica do sionismo, essa maracutaia de que o sionismo é a autodeterminação do povo judeu, ele é falido, porque a maioria dos judeus prefere viver fora de Israel. É como se a maioria dos brasileiros preferisse viver fora do Brasil, na lógica do sionismo. Então, ele é falido. Israel tem um problema. Porque a maioria dos judeus moram atualmente nos Estados Unidos, tem a maior comunidade judaica do mundo. Problema populacional. Claro, e os judeus que se entendem como tal, não querem ir para Israel. Vai perguntar para os 6 milhões de judeus dos Estados Unidos se eles querem viver em Israel. Fazer o que lá? É o lugar mais inseguro do mundo para judeus. Fazer o que lá? Entendeu? Vai perguntar para os judeus brasileiros, incluindo aqueles que defendem Israel Paulo, com lança em punho, se eles querem viver em Israel. Mas um Israel pacífico seria um outro lugar. Israel não tem como ser pacífico. É impossível. Israel não tem como ser pacífico porque é um projeto de dominação. E qualquer projeto de dominação vai gerar a resistência do povo sendo dominado. Isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa óbvia. Isso é, inclusive, o direito de resistência é resguardado se não me engano, pela Carta da ONU. Então não tem como aquilo lá ser pacífico se esse projeto de domínio, esse projeto de poder não for interrompido. Não tem jeito, não vai acontecer. E enquanto essa querela continuar, aquela região vai ser perigosa para judeus. Vai ser um lugar perigoso para judeus morarem. E vai ser perigoso para qualquer pessoa que more lá, na verdade. Como é que o Estado colonial vai ser pacífico? Como é que você é pacífico se você baseia a sua existência na opressão de um outro povo, de milhões de pessoas de um outro povo? Como é que vai ser pacífico? Ele é cada vez mais violento, o Estado de Israel. Sim, mas Israel justifica isso. E isso são as palavras das pessoas que vêm aqui para trazer a bandeira de Israel, de que Israel, na verdade, sempre foi atacado, que o judeu sempre foi perseguido.
e que hoje Israel tem força para se colocar em combate e enfrentar essa perseguição que sempre aconteceu. Como é que Israel fez? Só que aí os sionistas usam esse pretexto de que os judeus sempre sofreram perseguições, o que é uma relativa verdade, para perseguir outro povo. Aí, como é que a gente pode dizer? Dois erros não se endireitam? Não tem lógica isso. Não é uma ação, é uma resposta ao que Israel sempre sofreu. Essa é outra falsidade do discurso sionista, porque como é que essa situação começou? Essa situação começou a partir do projeto sionista. Você não tinha conflitos desse tipo antes do surgimento do projeto sionista. A comunidade judaica pequenininha que vivia na Palestina antes do surgimento do sionismo vivia bem com os muçulmanos. Basta ver os relatos históricos. Tinha conflitos? Tinha, como tem sempre conflito em qualquer lugar. Mas existia perseguição aos judeus? Os judeus eram atacados? Não, não eram. Isso só começa a acontecer a partir do projeto sionista, porque o projeto sionista ele se desenvolve em 3 etapas. Só na segunda etapa, os palestinos vão se dar conta de que estavam sob uma agressão colonial. Qual é a primeira etapa do projeto sionista? É uma etapa onde predominava a colonização por povoamento. Voltando à conversa que a gente estava tendo agora há pouco. A burguesia judaica e seus aliados colocaram recursos em 2 fundos. Tem que ler o Estado Judeu do Herzl. Parece um business plan. Parece um plano de negócios. Ele é concebido como um plano de negócios. Foram criados dois fundos. O Fundo Nacional Judaico e a Agência Judaica. Os recursos para esses 2 fundos vinham da mesma fonte. Repito, a burguesia judaica e seus aliados. O Fundo Nacional Judaico ele era destinado a comprar terras na Palestina. Esses recursos eram entregues aos judeus que estavam já na Palestina ou a judeus que emigravam para a Palestina para comprar terras normalmente. O Robertinho era um árabe muçulmano, tinha um lote de terra, queria vender. Eu sou um judeu que recebia dinheiro desse Fundo Nacional Judaico. Chegava para o Robertinho, estou te oferecendo esse valor pela tua terra, se era um bom negócio, você me vendia. Tá bom? Sim. Essa foi a etapa mais tranquila, mais comedida desse projeto, em que as pessoas estavam chegando individualmente para comprar terra, para ocupar território desabitado, mas já estavam fazendo isso sob o patrocínio de grupos, de organizações sionistas. Já era o início de uma implementação de um plano muito mais amplo. Então, o Fundo Nacional Judaico bota recursos para aquisição de terras na Palestina. E a Agência Judaica, ela usava recursos para financiar a imigração judaica, especialmente da Europa Oriental para a Palestina, entregando a cada imigrante, além da passagem, dos meios de locomoção para a Palestina, entregando a cada imigrante um lote de terra, a terra que era comprada pelo Fundo Nacional Judaico. Essa forma de colonização, ela vai predominar do início do século XX até aproximadamente 1920. Os palestinos, os árabes muçulmanos, eles não se dão conta que era colonização no início. Parecia a chegada comum, normal de imigrantes. A presença judaica, embora de forma irregular, porque há um momento em que o Império Turco Otomano bloqueia a imigração judaica, mas em números absolutos, do início do final do século XIX até o censo de 1919, a população judaica da região sobe desses 8%, ao qual eu me referi, ela vai subir para uns 15%, ela vai dobrar. Né? Os palestinos, os árabes muçulmanos que viviam na Palestina, não se dão conta que era colonialismo. Parecia um movimento imigratório tradicional. É porque ele vem pulverizado, né? Ele aí, agora, quando aumenta o número de judeus da Palestina e aumenta a presença do capital judaico na região, o sionismo passa por uma segunda fase. Esse é um aspecto muito importante de se prestar atenção. A questão do domínio do capital sobre a região. Quando os judeus começam a se tornar donos de vários empreendimentos, vários terrenos, vários imóveis.
Aí isso facilita um futuro movimento de tomada de poder. E isso também fazia parte do planejamento das organizações sionistas, a tomada do domínio do capital dentro da região da Palestina. Colonização. Já Que é a rola colonização por segregação. Já rola um apartheid ali. É o iso-apartheid. Vamos separar aqui quem... Então, o capital judaico vai criando fazendas, os famosos kibbutzim, fazendas cooperativas, né? Os kibbutzim, no singular é kibbutz, no plural kibbutzim. Vai criando hospital, vai criando escolas, só para judeus. Só os judeus tinham emprego nessas empresas, só os judeus tinham acesso a essas escolas e hospitais, só os judeus podiam ir para os kibbutzim. Acho que é uma das poucas experiências realmente, vamos pensar, socialista. Não tem nada a ver com socialismo, os kibbutz. Não era onde um trabalhava, produzia para todo mundo. É uma experiência não era uma troca de todo mundo ali? Não, é uma experiência cooperativa. Mas só entre judeus. Só entre judeus. Não, porque o que eu te perguntei era isso, porque do que eu sei é que eles trabalhavam em colaboração total. Com raras exceções, raríssimas exceções mais para frente, só com judeus. Os primeiros kibbutz são de 1913. Eles são instituições cooperativas, não são instituições socialistas. Aí tem uma discussão sobre o que é socialismo, o que é cooperativismo, mas eles são fundamentalmente uma cooperativa. Ou seja, não havia propriedade privada, não havia um dono naquele momento, todos eles trabalhavam, todos eles partilhavam a mesma receita do kibbutz, as famílias viviam os mesmos direitos todos, não havia desigualdade, mas só judeus podiam se integrar aos kibbutzim. E isso é um ponto que até então, para mim, é novo. Só os judeus. Se chega outra pessoa lá sem condição, ele não ia se alimentar. Os árabes muçulmanos não tinham emprego nas empresas, não tinham acesso aos kibbutzim, não tinham acesso aos hospitais, não tinham acesso às redes de ensino. Também tem essa. Os judeus foram responsáveis por implantar a maior parte da infraestrutura moderna nessas regiões, nessa época que eles estavam migrando. E eles faziam questão de excluir os árabes dos seus meios. Então, como o Breno está falando, eles não tinham acesso aos empregos, não tinham acesso à saúde, não tinham acesso às instituições educacionais. Isso também fazia parte do plano para segregá-los, deixá-los de lado. E é mais uma das etapas. Você sabe que a central sindical israelense, embora Israel seja um país com 20% de população árabe, né? Que eles se reivindicam, não, olha só como é um país plural. O André falou isso na entrevista. 20% da população é árabe. A central sindical israelense só representava os trabalhadores judeus até 1959. Não representava os trabalhadores árabes. Até no sindicalismo havia apartheid. Ela defendia a Histadrut, a central sindical israelense, numa mesma fábrica, dentro de Israel, não estou falando território ocupado, estou falando dentro de Israel, defendia o direito, o aumento salarial para o grupo de trabalhadores judeus, mas não para os trabalhadores árabes. Então, ali na colonização por segregação, a partir da segunda década do século XX, é que fica claro para os palestinos que era um processo colonial. E nesse momento os palestinos já se levantam. Aí eles começam a se levantar no final dos anos 20. A primeira grande rebelião, que foi muito violenta, foi em Hebron, em 1929. Quem liderou essa rebelião? Foi uma rebelião espontânea, palestina, porque o gatilho foi uma questão religiosa, dos judeus quererem invadir uma área sagrada em Jerusalém, uma área sagrada da religião muçulmana. E eles foram contidos? Foi pelo Império Britânico. Que aí começaram a ter essas rebeliões, essas brigas entre os grupos religiosos, porque começaram provocações dos dois lados. Provocação por parte dos judeus que estavam ocupando terras e provocação por parte dos árabes muçulmanos, que não viam com bons olhos essa ocupação, que estavam vendo que eles estavam sendo alienados dentro do seu próprio território. E isso aí tinha que ser administrado e muitas vezes suprimido com violência pelas autoridades britânicas. Vale lembrar que naquele tempo a Palestina era um protetorado britânico.
estavam sob domínio dos britânicos e continuariam assim até depois da Segunda Guerra. O Império Britânico que reprimiu ajudou. duramente. Tá? Houve conflitos duros entre árabes, muçulmanos e judeus, por conta da rebelião árabe-muçulmana, houve muitas mortes, e o Império Britânico reprime duramente, que era quem tinha o mandato colonial. Né? O Reino Unido ele vai ter o mandato colonial da Palestina de 1918 a 1948. Embora formalmente seja apenas a partir de 1923, com a decisão a respeito da Liga das Nações, desde 1918, acabou a guerra, liquidado o Império Turco-Otomano, quem assume a Palestina é o Reino Unido. Né? Então, ali, no final dos anos 20, a panela de pressão está toda, né? Quer dizer, explode uma situação de revolta dos palestinos contra aqueles mecanismos de segregação, de colonização. Os palestinos... E nessas batalhas o Reino Unido aumentava o território ali, Não, expulsava mais? o Reino Unido sempre assumiu um papel de repressão aos árabes muçulmanos. O Reino Unido sempre esteve do lado dos judeus sionistas. Isso aí é verdade. Até porque os judeus sionistas faziam um lobby junto ao governo britânico para angariar os seus próprios interesses. Eles nunca tiveram do lado dos árabes palestinos. E isso também vai ter um peso grande no momento em que os britânicos recuam, os judeus conseguirem assumir o poder e declarar fundado o Estado de Israel. Vai ter a ver com esse privilégio que eles concediam aos judeus. E de favorecimento aos sionistas. Sempre. Havia conflitos entre o Reino Unido e os sionistas? Houve momentos de conflito, porque eles tinham interesses em comum, mas não eram os mesmos interesses o tempo todo. Tá? O Reino Unido queria ter o controle da Palestina. Tinha no sionismo um aliado, mas tinha também divergências com o sionismo. Mas, fundamentalmente, ao longo da história, o Reino Unido vai assumir o papel de proteção aos sionistas contra os árabes muçulmanos. As revoltas, como eu disse, elas começam a acontecer a partir da segunda metade dos anos 20. E aí o sionismo passa por uma terceira fase de colonização, que é a colonização pela violência. É nesse momento que são criadas as milícias sionistas. As duas principais milícias são o Irgun, vinculado ao sionismo trabalhista, ao sionismo socialista, que é o pessoal do Ben Gurion, do Moshe Sharet, que é a ala esquerda do sionismo. E a outra é o Lehi. Mas essas milícias estão ligadas diretamente à forma como os sionistas iriam tocar as coisas ali em diante, que seria através de truculência, de violência. E é isso que a gente vê até hoje, tanto que as forças de defesa de Israel são oriundas dessas duas milícias. Eles deram origem às forças de defesa de Israel e continuam aí até hoje. A gente vai encerrar por aqui, porque eu acho que a aula já rendeu bastante. Agora eu quero saber o que vocês acharam dos comentários do Breno e dos meus também. Escreva aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!